Boa noite, irmãos. Aqui quem fala é o irmão Teixeira. Estou me apresentando a vocês como professor que vai dar sobre a matéria discipulados, né? Discipulados. Então, mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor para todos e que nós possamos, né, nos conhecer melhor e nos relacionar melhor. Nesse momento, né, gostaria muito de estar presente aos irmãos, né, porque é muito melhor a gente falar diretamente, olhando nos olhos, né, vendo, né, a gente consegue pegar aquele feeling de ver se a pessoa tá entendendo, se a pessoa não está entendendo. Só de olhar para as pessoas a gente muitas das vezes sabe o que está acontecendo. Mas, né, estamos aqui, né, vamos iniciar, né, mais uma aula. Vamos ser a primeira aula, né, da matéria discipulados, como mostrei. Né, vocês têm a revistinha aí, todos, espero. O pastor Felipe falou que estava entregando todas as revistinhas. Então a matéria é essa, discipulados, do curso do IB, né, extensão Sulacap, né, para a gente definir. Essa é a primeira aula que nós estaremos dando sobre essa matéria. Nós teremos além dessa, mais 3 aulas, né? Eu vou tentar, dentro dessa aula aqui, a gente fazer uma programação de dar os 3 primeiros capítulos e vou tentar seguir dessa forma. Né? Na próxima aula eu dou mais 3, na terceira aula eu dou mais 3, tá certo? Aí fica faltando um capítulo, né? Que é o 10º capítulo, que a gente vai tentar fazer uma coisa legal com vocês, para a gente bolar mais uma coisa mais espiritual, falando sobre Moisés, sobre como ele agiu, como ele se portou, né, que é o último capítulo, e trazer uma coisa mais para o lado espiritual. Porque eu acredito sim, nós somos, né, estamos aqui estudando a matéria, nós estamos estudando a parte teológica, mas a parte teológica não pode estar, né, vamos dizer assim, separada. A razão não pode estar separada do espiritual, porque nós não estamos estudando matérias contemporâneas, matérias do mundo, né? Vamos dizer melhor assim, um melhor entendimento, as matérias que são dadas na escola normal. Mas nós estamos aqui dando matérias que têm a ver com o Senhor, com a vinda do Senhor, com Jesus Cristo. Nós falamos dessa relação. E estando dentro dessa relação, nós temos que equilibrar tanto o conhecimento quanto com o espiritual. Isso é colocado numa balança, né? E essa balança ela tem que ter o mesmo peso, tá certo? A gente não pode ter um conhecimento, vamos dizer assim, só literal, sem ter a experiência, né? Que é o espiritual nosso. Então, isso tem que ser uma coisa equilibrada, para que nenhuma coisa nem a outra vença, né? Portanto, irmãos, vamos começar, vamos fazer uma oração e nós começaremos essa matéria, né? De discipulado. Eu estou aqui com o livro. Eu vou acompanhar, né, pelo livro, né? Quem do grupo já me conhece, que já viu alguma aula que eu dei, sabe que eu gosto de fazer aula audiovisual, comentar umas coisas e outras, mas aqui, nesse tipo de aula, eu não consigo colocar ainda muitas coisas audiovisuais, né? Então, eu vou me ater ao que o livro vem nos ensinando. A gente vai lendo o livro e vai fazendo os comentários devidos, tá certo? Vamos acompanhar toda essa sequência do primeiro capítulo ao terceiro capítulo dentro dessa aula. Portanto, então vamos orar, né? Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Eu quero que o Senhor venha, Senhor, e abençoe cada irmão que vai assistir essa aula, cada irmão do curso, que eles possam estar sempre, 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 sempre na sua presença, Senhor.
dá-nos sabedoria para podermos falar aqui. E eu te peço, Senhor, me usa como instrumento que fale direto ao coração de cada irmão que está fazendo esse curso. Ó Senhor, eu não quero nada para mim, não quero nenhuma glória, nada, mas que tudo seja em nome do Senhor Jesus, que tudo seja para a sua honra e sua glória. Por isso eu clamo a Ti, que não seja eu falando essa aula, que não seja eu ministrando essa aula, mas que o Teu Espírito Santo ministre ela através de mim. Me usa mais uma vez como instrumento para essa aula, mas que verdadeiramente não seja eu, o José Teixeira, mas sim o Teu servo, José Teixeira. Né? Que o eu saia de mim e que sim o Senhor fale através de mim. Obrigado, Senhor, porque sei que Tu sempre nos escuta. Abençoa cada irmão que vai assistir essa aula e que eles possam estar sempre na Sua presença. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Portanto, irmãos, vocês vão me levar Tem hora que vai aparecer um brilhozinho do óculos aí, porque eu preciso do óculos, que eu realmente agora cheguei numa certa idade que não tem jeito de fugir dele, tá certo? Então, caso o vídeo fique aí brilhoso por causa da lente do óculos, não me leve a mal, mas é necessário, tá bom? E vamos dar início lá na página 7, né? Vamos começar com a introdução, né? Com esse capítulo de introdução para a gente começar a nossa aula. Bom, fazer discípulos é uma ordenança do Senhor Jesus. Está lá em Mateus 28:19, certo? O que diz Mateus 28:19? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Certo? Então, Mateus 28:29 fala sobre isso. Discípulo não se trata de ministrar lições, batizar e processos terminados. Não, discípulo é bem mais que isso. Trata-se de desenvolvimento de relacionamentos e real preocupação com o bem-estar espiritual, emocional e físico em relação à pessoa discipulada. E isso não é de forma nenhuma algo que possa ser interrompido. Podemos ver que o discipulado do mestre consistiu em desenvolvimento de relações. Ele estava constantemente com seus discípulos, seja em festas de casamento, no templo, em um churrasco, à beira-mar ou em uma ceia entre os escolhidos. Tudo era tido como o quadro perfeito para criar proximidade. Essa é a verdadeira proposta feita pelo Senhor. Façam discípulos, né? Desenvolvam relacionamentos. Essa é a atitude que um discipulador precisa ter. Então você via que Jesus, né, ele está falando aqui, comentando sobre Jesus. Jesus estava sempre no meio deles, estava sempre fazendo relacionamentos. E é isso que Deus quer de nós, relacionamento. Nós temos que ter um relacionamento com Deus e Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com o nosso irmão. E isso é fazer discípulos, né? Você vai falar com seu irmão e dar essa ênfase de estar sempre com seus irmãos, seja aonde for, né? Em momento que for, tá certo? Quando nos tornamos próximos a uma pessoa, é fato que podemos saber como falar sobre determinados assuntos, mostrar a elas que nos importamos, que damos atenção ao que é do seu interesse. Ou necessidade, se constituímos uma porta aberta para testemunhar do amor de Deus e de quem Jesus pode ser na vida dela. Pai, amigo, salvador, né? etc. Perfeitamente salvador. Né? Portanto, que sejamos obedientes a essa ordem e nos deixemos usar como canais do Senhor para conseguir muitos para o reino dos céus. Essa é a
a base do discipulado, né? A gente ir, é a grande questão, né? Um grande mandamento que Deus deixou para a gente poder ir, né? Evangelizar, falar de Jesus Cristo. É interessante isso porque quando você recebe uma boa nova, né? Você recebe uma boa notícia, você tem aquela vontade de falar essa boa notícia para todos. Verdadeiramente o discipulado é isso. Você tem essa vontade. Só que nós vamos ver com o decorrer da lição que nós devemos aprender algumas coisas para não sermos traídos, nem sermos pegos, né, vamos dizer assim, pelo inimigo, né, e nos envergonhar. Então, precisamos estar sempre estudando, precisamos estar sempre falando, né, lendo a palavra e mastigando, né, remoendo essa palavra e assistindo outras pessoas falarem, pregações, né, para que você comece a inculcar, né, que é o que eu quero dizer com inculcar, você comece a aprender cada vez mais, né, para que você possa ensinar. Se você não aprende, como você pode ensinar? Né? E isso vai fazer o quê? Você vai ensinar aquele discípulo e aquele discípulo vai ensinar a outros. Nós vamos ver aqui na lição mais para frente. Né? Então vamos lá, capítulo 1. O chamado para discipular. Tá certo? Vou vendo aqui paulatinamente e conforme for eu vou fazendo as devidas explicações, tá certo? As devidas observações, algum contexto que a gente tem, né? Crentes em Cristo são chamados a viver relacionamentos de acompanhamento mútuo, enquanto refletem o caráter, refletem o caráter amoroso de Deus, caminhando em sintonia com o Espírito. Resultará numa igreja bem edificada. Com isso, a proclamação das boas novas do Evangelho será impactante ao mundo inteiro. E esse abençoador relacionamento se inicia quando a pessoa entra para a família de Deus. Né? A partir daqui a pessoa entra para a família, né? Nós temos que evangelizar ela, cuidar, né? Discipular. O conhecimento precisam ser transmitido a outros. E o que aqui, 2 Timóteo 2:2. E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Quer dizer, é uma questão, né, de um passando para o outro, um discipulando o outro, né, e fazendo mais discípulos, fazendo pessoas que levem adiante, né? Falando de uma maneira meio complicada, é como esse vírus está fazendo com todo mundo aí, né? Vai contamina um, aquele um contamina outro, e quando você vê, né, trazendo para o bom senso, para uma coisa legal, né? O evangelho é como se nós saíssemos contaminando os outros com uma boa notícia, né, com a boa nova. E aí sai contaminando, contamina um aqui, fala para o outro ali, e nós vamos contaminando. É só aproveitando a pandemia para dar um exemplo bom, né, das coisas. Todo recém-convertido precisa conhecer aquilo que crê. E porque crer nisso, sua experiência inicial de conversão não durará muito tempo quando os ventos da provação soprarem em sua vida. Ele precisa estar bem alicerçado nas Escrituras. Né? Isso é lógico. Né? Eu tiro por mim. Quando eu me converti, e eu, era um pouco cético, né? Então eu falei, peraí, que eu estou entrando? No que eu estou entrando? Né? Então eu tinha que conhecer. E como é que você busca conhecimento? Você pergunta a outras pessoas. Aquela pessoa que me discipulou, coitado, sofreu. E eu comecei, quando eu entrei para a igreja, antes de entrar para a igreja, eu comecei a assistir escola dominical. Eu ia para a aula do pastor Éder, quem
conhece aí, o pastor Éder dava aula de casais, aí minha esposa já era da igreja e eu acompanhava ela. Pastor Éder, não minto, desculpa, não era o pastor Éder na época, era o pastor Eliseu, a época do pastor Newton ainda, né? Na época do pastor Newton. E o pastor Eliseu acabou virando um grande amigo meu, mas eu enchia o saco dele, eu perguntava tudo, né? Na aula, o que é isso? Toda hora. E ele gostava, ele sentia que é o quê? Que é interesse. O interesse se mostra assim. Eu era novo convertido, quer dizer, ainda estava a caminho, ainda não tinha me convertido, eu estava só namorando a igreja. Só namorando, porque eu tinha... Depois eu conto a minha história, uma hora eu conto a minha história para vocês entenderem um pouco. Mas vamos lá, vamos seguir. Não obstante, devemos ter sempre em mente que não estamos preparando um pastor, mas treinando um leigo com a finalidade de torná-lo um testemunho mais eficiente do Evangelho de Jesus Cristo, né? Isso quem disse foi Paul Yang Cho, né? Um chinês. Jesus trabalhou com 12 homens e ainda deixou uma palavra para eles, expressando o desejo de que queria vê-los crescer, né? A cada dia para fazer a obra de Deus, crescer a cada dia para fazer a obra de Deus. Em verdade vos digo, né? Está lá em João 14:12. Aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, né? Então ele quis dizer aqui, nós que venhamos depois dele, faremos obras maiores do que propriamente Jesus fez. Nós levaremos esse evangelho a todo o planeta, né? Essa palavra também é para os crentes de hoje. Um discipulador quer que o discipulado continue a crescer e mais tarde venha ajudar aos que o Senhor lhe confiar para realizar o mesmo processo. Quando você ministra os seus conhecimentos a outro, desenvolve a sua maturidade. O padrão bíblico para o discipulado é este: ser ensinado por outro, aprender para você mesmo e depois comunicar a sua experiência a outra pessoa. É uma sequência. Nós somos ensinados, né? Fomos ensinados por outro, e nós pegamos essa experiência que aquele outro nos ensinou, adquirimos a nossa verdadeira experiência também, né? Isso é importante, nós temos experiência com o Senhor, né? Não ficarmos só naquilo que é falado, não fica só naquela aula que eu estou te dando aqui, que eu estou falando, vá além, pesquise, vá além disso aí. Você já tem um norte, né? O norte, essa revista aqui, ela é um norte, mas você pode ir além, certo? Você pode ver outras coisas. Vamos lá. 1.1. O incentivo do batismo com o Espírito Santo. Um bom discipulador terá a preocupação de ensinar a respeito do batismo com o Espírito Santo e intercederá para que essa pessoa se cumpra na vida dela vida do novo convertido, assim como observamos na ocasião do Evangelho de Filipe em Samaria, Atos 8. Né? Vamos dar uma olhada lá, vamos ver essas referências, depois eu até passo para vocês separadamente, posso botar num arquivinho PDF e falar para vocês. Mas vamos ler aqui Atos 8. Eu reservei Atos 8 de 5 a 17. Né? E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente, eita, meu Deus do céu, prestavam atenção ao que Filipe dizia, unanimemente, né? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria na cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica,
e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E entendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava cerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então você vê, a descida do Espírito Santo é uma coisa que é importante dentro do nosso contexto. Nós somos uma igreja pentecostal e o Espírito Santo, para nós, ele nos revela muitas coisas, e essa atitude de batismo com o Espírito Santo é muito importante para nós, das igrejas pentecostais. As igrejas tradicionais, elas não creem muito nisso, certo? Mas nós estamos tratando aqui com igreja pentecostal, então nós vamos falar um pouco sobre esses assuntos. Ele convidou os apóstolos para que, mediante a imposição das mãos ministrassem um dom do Espírito sobre os novos membros da família de Deus. Então, esses experimentassem a realidade de uma vida plena no Senhor, da manifestação do poder divino e do exercício dos dons espirituais, como discipuladores. Devemos nos encorajar a buscar incessante dos dons espirituais, conforme escreveu o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios 14, de 1 a 5. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós em línguas, eu quero que todos vós em línguas, mas muitos mais que profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Seja um discipulador frutífero na mão do Senhor. O que Paulo queria dizer aqui? Ele estava mais preocupado com a edificação da igreja, em si. O falar em línguas é o que nós, muitas das vezes, buscamos. Por quê? Nós também precisamos de nossa edificação, tá certo? E o falar em línguas, orar em línguas, ele edifica, você sente a presença do Senhor e isso edifica você, tá certo? Paulo, nesse contexto, ele queria que edificasse a igreja. Realmente, o falar em línguas, se não tiver uma interpretação, não tiver uma pessoa que interprete, aquilo só edifica você mesmo. Só vai edificar você mesmo. É uma questão que as pessoas veem, realmente a pessoa é espiritual, mas edifica a si mesmo. O bom seria que tivesse realmente a interpretação. Para quê? Para que houvesse a edificação de todo o grupo. Mas você, quando você ora em particular, quando você está sozinho, você pode orar em línguas. Poxa, isso edifica muito na sua oração. Nós vamos ver mais à frente aqui um pouquinho, e nós vamos falar um pouco sobre oração. E isso faz parte do teu secreto. Ore em línguas. Na igreja, ore em línguas. Você
Jesus falou, nós temos que procurar esses dons. Né? Nós temos que dar ênfase a isso, nós temos que procurar os dons. Vamos mais à frente um pouquinho. Capítulo 2. O novo convertido. Tá certo? O novo convertido é aquele irmão que acabamos de ganhar. Como irmão mais velho, né? Nós como irmãos mais velhos, a nossa tarefa é cuidar dessa pessoa, as pessoas geradas no coração de Deus através do Espírito Santo e sua obra de convencimento. Ele nos tem conhecimento do que? Ele nos tem conhecimento do que é viver na família de Deus, mas nós lhe mostraremos. A pessoa que acabou de se converter conhece pouco ou nada acerca das verdades espirituais. Portanto, cabe a nós apresentar-lhes os ensinamentos que o Senhor nos deixou para que tenhamos uma vida próspera e cheia da presença de Deus. Os novos convertidos são pessoas ótimas de se trabalhar. Eles vivem o primeiro amor e não querem decepcionar o Senhor que acabaram de aceitar. O que é importante, é preciso ter cuidado com tamanha exigência por parte deles, procurando esclarecer que não foi porque aceitaram Jesus que agora serão perfeitos, mas sim estarão doravante em um processo rumo à perfeição. Lembra que eu falei com os irmãos sobre a minha coisa lá com as aulas lá do professor Eliel, que eu enchi o saco, eu perguntava bastante? Ali começa o primeiro amor, né? E isso foi antes de eu verdadeiramente aceitar Jesus. Eu vim aceitar Jesus bom tempo depois, né? Porque meu coração era duro, Mas tem gente que tem um coração mais macio e elas aceitam Jesus com facilidade. Mas esse problema do coração macio também é um problema que elas podem se decepcionar facilmente. Eu já sou mais difícil de ser decepcionado. Na igreja, nada me espanta. Você fala, um irmãozinho aconteceu, vamos orar pelo irmão porque caiu, tem que levantar, tá certo? Então eu, sinceramente, não me escandalizo com muita coisa. Por quê? Porque meu coração foi duro e foi difícil de eu reconhecer. Então, quando eu reconheci, meu coração já estava mais que martelado, né? Mais que aceito. Então, dessa forma, eu digo para vocês, é mais fácil, tá certo? Mas temos que tomar cuidado com o coraçãozinho dessa pessoa que aceitou Jesus. Nós temos que cuidar dela, né? Como o Paulo diz, dá um leitinho, vai devagar e avisar. Isso aqui é importantíssimo. Avisar que ela não ficou livre das coisas e que provavelmente ela vai ser mais perseguida ainda do que era antes. Entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ser falado com carinho, tá certo? Também é importante ressaltar que as investidas do inimigo serão lançadas sobre ela. Os novos convertidos estão expostos às pressões contrárias à decisão tomada para seguir a Jesus. Elas podem vir de alguns membros da sua família, de vícios, vamos dizer que essas pessoas têm vícios, né? Então fica difícil, né? Que lutarão para deixá-los, tradições religiosas e outros. A nova vida requer transformações, que serão orientadas por alguém mais experiente na palavra de Deus, favorecendo o amadurecimento do recém-convertido. No decorrer dos capítulos, exploraremos mais essa questão do trato com o novo convertido. Mas existe outro grupo que será trabalhado no processo de discipulado que precisa ser destacado, por se tratar de um método pouco comum do ato de fazer discípulos. São os reconciliados, né? Vamos dizer assim, aqui eles estão reconciliando, né, com Deus. Mas, no caso, a gente costuma falar mais, são os desviados. Né? Aqueles que já tiveram alguma decepção e se encontram desviados. Aí esses são mais complicados, tá certo? Mais complicados no tratamento. Aquele que já tiveram alguma experiência
em presenciar a vida da igreja e que por algum motivo se afastaram dos caminhos do Senhor, mas retornando para a família celestial. Deus os recebe demonstrando o seu amor aos filhos pródigos, né? Esses são mais complicados, por muitas vezes mais desconfiados, porque já tiveram alguma decepção. Isso aqui é um comentário meu, tá certo? O que acontece? Essas pessoas, com certeza, sofreram alguma decepção. Algum discipulador, né, que não fez o trabalho legal, tá certo? Alguma decepção aconteceu. Podem ser pessoas que são frágeis, que não aceitam certas coisas com bom agrado. Pode ser aquelas pessoas que hoje o pessoal fala muito de mimimi, que tem um sentido aqui, outros ali. Se você não... Parece um... A gente antigamente falava, parece um bibelô, que, né, se você soltar um pouquinho, quebra. Né? Então essas pessoas têm que ser tratadas diferente. Né? Cada pessoa, nós discipuladores, vocês, né, vão ser... Cada pessoa você tem que investigar de um jeito. A investida é de um jeito. Então, primeiro, observe. Isso é uma grande coisa. Observe como você vai chegar, tá certo? Observe essa pessoa, veja como ela está se portando. Né? Depois de algum tempo, você chega nessa pessoa que você já começa a conhecer. Quando você começa a conversar, puxar assunto, você já vai tendo ideia de como é essa pessoa para você poder abordar e se falar do Evangelho para ela. Né? Então, agora já vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 é um pouco mais extenso e a gente vamos dar ênfase aqui ao capítulo 3. Vamos lá, gente. Vamos lá. Espero que vocês estejam acompanhando aí. Outra coisa, se qualquer dúvida, né, anota no papel e depois vocês mandam pelo WhatsApp, mandam um áudio, né, descrevendo a dúvida ou escreve, quem gosta de escrever, para que eu possa tentar responder a vocês. Se for uma coisa muito difícil, uma pergunta assim, às vezes tem perguntas que são realmente... que envolvem um conhecimento de uma coisa maior. Eu irei estudar e irei tentar responder. Se não tiver no meu alcance, eu procuro os universitários, não tem problema. Procuro o universitário, procuro o pastor Davi, que tem mais experiência, procuro outros pastores e a gente vai chegar espero chegar num denominador comum. Mas é importante que vocês façam perguntas, porque as perguntas fazem que nós podemos crescer na obra, né? Crescer no ensinamento, crescer no conhecimento, que é o que verdadeiramente Deus quer, que nós crescemos no conhecimento. Vamos lá, capítulo 3. Fazendo discípulos. Tomando como base o texto bíblico de Mateus 28:19, a gente já tinha lido, né? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Podemos chegar à conclusão de que se o mandamento de Cristo é para que a igreja faça discípulos, logo nós, como cristãos, devemos nos tornar discípulos, certo? Discipulado compreende em o aluno, discípulo, tornar-se como seu mestre, discipulador. Nós, como discípulos de Jesus, devemos nos parecer com ele. Basta ao discípulo ser como seu mestre, Mateus 10:25. Este deve ser o nosso alvo, ser como o Senhor Jesus. Tá certo? Nós temos, né, como Paulo fala, 6.000 imitadores começou de Cristo. Tá certo? Ele vivia isso, nós temos que viver isso. Tá certo? Nós temos que viver. Se nós não vivermos isso, nós, vamos dizer assim, somos falsos. Né? Então, o exemplo é a melhor coisa que existe. Né? É claro, são pecadores? Somos. Nós, quando convertemos, que aceitamos Jesus, continuamos pecadores? Continuamos pecadores. Né? Mas nós estamos numa atitude de buscar que é a perfeição, de buscar, né, que possamos chegar à estatura de varão perfeito. Né? Essa é a nossa busca. E para isso, nós temos que ser exemplo. Não adianta ninguém dizer para mim, né?
Ah, eu aceitei Jesus. E continua do mesmo jeito. Se não nasceu de novo, não aceitou, meu irmão. Bota isso na tua cabeça. Você não é bom e nem nunca foi e nem nunca será. Bom só Deus. Certo? Então, meu amigo, quando você muda, eu mudei completamente. Quando aceitei Jesus, mano, eu, por exemplo, eu sou descendente de português, né? Então vivia num convívio coisa de muitos palavrões e tal. Então isso foi uma mudança radical que aconteceu comigo. Eu, de 10 palavras, 11 eu falava palavrão. Vocês entenderam o que eu quero dizer? De 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. Quer dizer, nenhuma prestava. A partir do momento que eu aceitei Jesus, isso acabou. Oh, irmão, se eu não falo mais palavrão, olha, de vez em quando o velho homem quer sair. Mas quando eu falo alguma coisinha, meu coração dói. Isso é conversão. Você fazia uma coisa que não deve, tá certo? E quando você recai nessa coisa, você dói seu coração. Então você verdadeiramente... Agora, se você veio e continua do mesmo jeito, se você roubava, continua roubando. Se você adulterava, continua adulterando. Se você fornicava, continua fornicando. Meu amigo, não houve mudança. Tá certo? Então você quer ensinar o que para essa pessoa? Você só vai decepcionar essa pessoa. Tá certo? Então, tem que haver mudança na nossa conversão. Quando a gente aceita Jesus, tem que haver mudança. É nascer de novo. Né? Depois eu conto, eu tenho uma aula de nascer de novo que eu dei para a classe de EBD que eu ministro aula. Né? Se vocês quiserem, está lá no YouTube. É só vocês pegarem e vocês vão ver. É muito interessante essa parte de nascer de novo. Vamos lá. Onde é que eu estava? A pessoa a quem discipulamos tende a ser parecida conosco. Isso porque se entende que durante o processo de discipulado andamos juntos durante um bom período, tempo esse suficiente para que as pessoas se assemelhem a nós. Paulo, sem receio, orientou os irmãos da igreja de Corinto que fossem seus imitadores, viu? Aquilo que eu falei antes. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. É tudo um. Portanto, é preciso ter cuidado de nosso comportamento com os filhos de Deus. Pois, isso aqui é muito importante, pois somos exemplos para aqueles que estamos cuidando. Né? Aqui eu já vi muita gente, né, decepcionada com os discipuladores. Já vi gente que aceitou Jesus e decepcionou com os pastores não foram verdadeiros pastores de ovelhas, né? Eram pastores dominadores ou não eram pastores, tá certo? Então a pessoa se decepciona com essa autoridade e ela acaba achando que a igreja toda é assim. Ah, aquilo lá tudo é uma farsa. Olha, já vi gente falando coisas que não é mole não, por causa de pessoas que, entre aspas, eram santarrões, e quando a pessoa conviveu e viu, decepcionou-se e pensou que todos, né, eram dessa forma, todos. Aí complica. Essa pessoa para você, vamos dizer, trazer de volta é complicado. Só Jesus, só o Espírito Santo mesmo, sendo muito forte para trazer essa pessoa de volta para o convívio. Vamos lá. Não podemos esquecer, né? Não podemos esquecer de que são crianças espirituais necessitando de nossos cuidados. Tony Evans nos mostra uma definição de discipulado de forma bem clara. Discipulado é aquele processo de desenvolvimento da igreja local que progressivamente conduz os cristãos da infância para a maturidade espiritual, de tal maneira
que se tornam capazes de repetir o processo com outras pessoas. Esse é o verdadeiro discipulado, né? Você trabalha aquela pessoa e aquela pessoa depois substitui você. Né? Não estou dizendo isso, você vai embora. Não é isso não. Mas isso é a maneira que hoje estão se usando para fazer igrejas. Tá certo? Você vai lá, discipula uma pessoa daquela localidade, porque ela está enraizada naquela localidade. Se você consegue converter ela, ela vai dar o testemunho dentro daquela comunidade e aquela comunidade vai se converter por causa dela. Lembra de Jesus lá sentado no poço e vem a mulher samaritana? Eles começam aquele diálogo. O que ela faz? Ela vai lá, mesmo ela sendo uma mulher, né? Se nós levarmos em consideração, uma mulher que não tinha muito valor. Primeiro que naquela época já era mulher já não tinha valor. Né? Era uma coisa meio complicada para as irmãs aí que estão assistindo, mas naquela época era assim, a mulher não tinha valor. Né? Mas Jesus não via dessa forma. Tá certo? Jesus achou um coração que ele pudesse plantar. Ele olhou para aquela mulher e plantou a palavra nela. E ela saiu dali e deu testemunho lá em Samaria. Aí quando ela deu testemunho, o pessoal, peraí, vamos lá ver quem é esse cara. Vieram. Né? E aí Jesus ainda ficou lá um tempo ensinando. Tá certo? É dessa forma. A gente não está descobrindo a roda, né? Nem querendo descobrir o fogo. É assim. Você vai lá, chega e você evangeliza uma pessoa daquele local, aquela pessoa passa a crer, então ela vai fazer aquilo que você ensinou, tá certo? E ali vai se criar uma igreja. É assim que o evangelho é declamado, né? Dessa forma. O discipulado é um processo que o nosso alvo principal, como discípulos de Jesus, é formarmos discípulos que formem outros discípulos. E assim sucessivamente. É algo contínuo, progressivo e constante. É uma moda que nunca deve sair da vida do cristão. Realmente, é uma moda que não deve sair da nossa vida. Né? Dizemos que o discipulado é um processo porque uma pessoa que aceitou Jesus em uma noite não acordará logo pela manhã detentora de todas as verdades bíblicas e pronta para defender a vida de uma maneira sábia e coerente com princípios bíblicos. Né? Para se chegar à maturidade cristã, leva-se tempo e muitos sequer conseguem chegar à maturidade. Isso aqui é interessante. Por quê? Aceitei Jesus, mas eu entrei na igreja naquele dia, a palavra tocou meu coração, mexeu e aceitei Jesus. Né? Eu já sei tudo, a partir do momento que eu fui à frente, levantei a mão, aceitei Jesus. Agora eu sou discípulo de Jesus, já sei tudo. Quer dizer, automaticamente entra tudo na tua cabeça. Não é assim que funciona. Nós sabemos que não é assim. Né? O meu processo foi longo da aceitação do Senhor. E o processo de muita gente aceita Jesus, mas ela tem que ir para a aula dos novos convertidos. Ela tem que saber o que ela está aceitando. Né? O cristianismo costuma dizer que é diferente das outras religiões. Por quê? Porque ele faz você pensar. As outras religiões querem que você inculque a religião e que faça meditação. A nossa meditação é na palavra, é no conhecimento. É diferente. O cristianismo é diferente. O verdadeiro cristianismo quer que você pense. Estou aceitando Jesus por quê? Quem é esse Jesus? Vamos pensar. Realmente, verdadeiramente, a Escritura fala tudo. O Velho Testamento fala tudo dele aqui. Ele veio para nos salvar. Ele é nosso Salvador. A minha vida depende dele. Meu Deus. Né? Quando a pessoa começa a enxergar isso, né, a verdade, porque Jesus não esconde nada de ninguém. Agora, ele também não coloca nada, abre sua cabeça e por mágica, pum, agora eu sei tudo do cristianismo. Acabou. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim mesmo. Vamos lá. Pode parecer assustador, mas é uma verdade. Há pessoas, por exemplo, que estão
Há 20 anos na igreja, todavia, não são crentes maduros. Para que isso não aconteça, precisamos que o discipulado seja desenvolvido de maneira eficaz, buscando plantar a base, para que a árvore cresça dando frutos excelentes para a vida eterna. O fruto do justo, né? Provérbios 11:30, o fruto do justo é a árvore da vida, a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Veja só que o projeto abençoador é essa promessa de envolvimento com vidas. Se eu ganho uma alma, aos olhos de Deus, sou como um sábio, ensinando o discípulo a fazer o mesmo. Estou propondo que ele também seja sábio. Assim diz o salmista. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111:10. Aquilo que eu falei com os irmãos, né? Nós temos que ensinar. E quando nós ensinamos, nós aprendemos. Eu, quando passo essas lições para vocês, né, quando eu estou ministrando a aula, primeiramente eu estou aprendendo. E eu gosto de estar com os irmãos, por quê? Porque eu aprendo mais ainda com os irmãos. Porque tem muita gente que tem mais experiência do que eu, apesar de estar ali estudando a matéria. Eu tive que também sair para estudar. Eu fui buscar. Né? Eu fui buscar conhecimento. Eu não fiquei parado. O cristão não pode ficar parado. O que vocês estão fazendo de assistir a aula, não é só para depois ter uma carteirinha de membro que vai ser diácono, que vai ser presbítero, que vai ser evangelista e vai ser pastor. Já tem muitos pastores aqui já estudando. Isso que vocês estão fazendo é buscar o conhecimento. E a credencial não interessa. Somos todos servos. Maior credencial do mundo, se Deus chegasse para mim, meu servo Teixeira, meu amigo, acabou. Poucas pessoas na Bíblia Deus chamou de servo. E eu estou em busca de ser servo. Porque nós viemos para servir, assim como o Senhor Jesus veio para servir. A própria palavra dele, ele fala isso. E nós vamos ver isso aqui. Nós temos que ser servos. Vamos lá. O alvo que temos de alcançar é ajudar o nosso discipulado e se tornar um adulto amadurecido espiritualmente. Um adulto amadurecido é aquele capaz de fazer escolhas divinamente inspiradas. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. Não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Satanás não quer que os crentes amadureçam. Ele não quer que um bebê espiritual passe para a fase adulta. Afinal, enquanto ele for bebê espiritual, não pode fazer muita coisa por si mesmo. É inofensível. Entretanto, aos amadurecidos são um grande problema para ele, porque sabem discernir como agir frente a situações apresentadas durante a batalha, né, irmãos? Satanás não se importa que você vá à igreja, contudo, que fique só nisso. Se você não se envolve nem em negócios de discipulado, se você não começar a crescer na fé e também não ajudar os outros, ele ficará feliz em deixá-lo ir à igreja. Mas se a sua fé começa a crescer e alcançar outros, você se tornará uma ameaça para Satanás. Uma coisa que ele não suporta são discípulos produzindo a vida de Cristo em outros cristãos. Tony Evans, né? 3.1. O amor para discipular. O amor deve ser o primeiro sentimento para com as vidas, que precisam ser alimentadas por Deus. O seu mandamento e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo com a ti mesmo. Mateus 22, 39. Não podemos amar o próximo segundo os padrões do mundo, buscando interesses do tipo: só amo Maria porque ela pode me dar status. Através dela conhecerei muitas pessoas importantes. Temos de agir segundo a vontade de Deus
Paulo disse em 1 Coríntios 13, 15, o amor não busca seus próprios interesses, certo? A gente não tem que pregar o evangelho por interesse. Nós temos que pregar o evangelho, né, porque é uma vontade do nosso coração, certo? Deus nos deu o seu amor sem que merecermos. E é isso que ele quer que façamos, amar a vida para que mereçam esse amor ou não. Quer mereçam esse amor ou não, certo? Ele nos deu primeiro. O amor dele é infinitamente maior que o nosso. E ele quer isso de nós. O amor de Jesus para com seus discípulos era incondicional. Jesus tinha muita paciência e amor ao ensinar para aquele grupo que muitas vezes não compreendia o que o mestre falava. Mesmo após ter visto tantos sinais e situações pelas quais passaram com Jesus, ainda assim não entendiam. Vamos ver lá Marcos 7, 14 a 19. Deixa eu ver aqui, Marcos 7, 14 a 19. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós, todos, e compreendei. Nada há fora do homem, que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas? E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os frutos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Vocês entenderam? Tudo isso vem de dentro. É que Jesus não queria, era isso. Jesus queria sinceramente suprir as necessidades das pessoas e amá-las. Pois se isso não o fosse, teria largado aquele grupo de ignorantes, homem de pouca fé, e procuraria algo melhor para fazer. Mas por que ele permaneceu? Por quê? Mas por que ele permaneceu? Porque ele os amava, sabia que se ficasse tempo suficiente com eles para ensiná-los, aprenderiam e seriam grandes bênçãos nas mãos de Deus. Não deixe de amar e ter paciência com aqueles que Deus lhe confiou para discipular, pois mais tarde ele pode ser grandemente usado pelo Senhor a fim de alcançar os outros. Esse é o contágio irreversível para o qual Deus criou a igreja, a missão de resgatar as vidas unicamente através do amor e o amor do Pai. Ágape, né? Aqui é interessante isso aqui. Por mais tarde, pode ser grandemente usado pelo Senhor a fim de alcançar os outros. Isso aqui me lembrou uma história que eu ouvi, não sei se é verdade, se é coisa, mas ela tem um bom encaixe de ensinamento. Existia um moço que ele ganhava muitas almas para o Senhor, né? E ele gostava de divulgar isso. Peguei e ganhei 30 almas, peguei e ganhei 100. E ele contava o número de almas, né? Vamos dizer assim, que as pessoas que aceitaram Jesus com a pregação dele ou com a fala dele. Numa dessas ele foi num congresso, né? E estava lá todo orgulhoso, né? E tal, sentado. Aí ele veio, olhou, aí tinha um lugar para sentar do lado de um senhor. Aí ele chegou perto daquele senhor, aí pá, né, puxou o assunto. E aí, como é que tá? Tudo bem? Assunto vai, assunto vem. Ele virou pro senhor.
falou, poxa, me diz aí, eu já ganhei tantas almas para o Senhor, né? Assim, 2.000, 3.000, vamos dizer assim. Acho que não era nem isso. Ele contou essa história, né? Aí ele perguntou ao Senhor, e o Senhor? Aí o Senhor fez assim, olha, rapaz, sinceramente, eu acho que eu só ganhei uma alma. Aí ele se escandalizou com o Senhor. Meu Deus, como é que pode o Senhor com a cidade só ganhou uma alma para Jesus? Como é que pode isso? Né? Como o Senhor ainda tem essa coragem de estar aqui e falar isso? Não sei o que. Começou a desfazer do Senhor. Né? E tá ali. E ele não se conteve, né? Mas me diz aí, me diz. O senhor pode me dizer qual foi a alma que o senhor ganhou para Jesus? Ela está por aqui, não é? Olha, irmão, foi aquele senhor ali que está pregando. Aí ele apontou para cima, era o Billy Graham. E aí? O velhinho ganhou a alma, convenceu Billy Graham. Quem foi Billy Graham? Não devemos ser arrogantes, nós devemos ser servos, fazer o que o Senhor manda e não se importar com quantidade, tá certo? Nós fazemos o que o Senhor manda fazer. Se viermos aqui para ganhar só uma alma, amém. Se viermos para ganhar 50.000, amém. Mas quem convence não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Certo? Vamos continuar aqui. Veja o exemplo de Jesus com os seus discípulos. Ele discipulou 12 homens. A partir destes, o número aumentou para 120 pessoas. Está lá em Atos 1,15. Vamos dar uma olhada lá em Atos 1,15. Atos 1,15, vamos lá. Naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse. Né? E mais tarde, para 3.000, Atos 2:41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, alcançando-nos pelo poder da palavra. Nós temos essa missão de alcançar a outros que estão na nossa família, parentes, colegas, vizinhos, etc. Nós temos que fazer isso. Né? Mas a cada um é dado um dom, cada um é dado uma coisa. Não fique chateado, porque muitas das vezes a gente, poxa, não consegui fazer isso. Né? Lute, vá, faça, tá certo? Dê exemplo, porque a maioria das almas elas não são ganhas por pregação. Já se foi feito um estudo que a pregação não é... A maioria das almas são ganhas no tete a tete. É a pessoa te observar, ó, você é diferente. Sou diferente? Não, você tem um portar diferente. Você é educado, você faz isso. O que você faz? Aí você, opa, minha entrada para falar de Jesus. O seu exemplo é que ganha muitas almas. Muitas das vezes não é a pregação, é o seu exemplo. Vamos lá, vamos continuar que o tempo está correndo. 3.2. Comunhão do discípulo com Cristo. Para sermos um discípulo de Cristo, é imprescindível que tenhamos uma vida frutífera com Ele, sendo ligados à videira. Aí vem João 15, 4 e 5. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O texto é claro, quando diz que uma vara só dá fruto se estiver ligada à videira.
Não podemos dar fruto se não estivermos ligados a Cristo, extraindo dele a vida para assim frutificar. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Quando estamos em Cristo, é impossível não produzir frutos. De uma maneira ou de outra, isso vai acontecer. É uma consequência frutificar quando estamos cheios de Cristo. As pessoas notam e querem receber o que está transbordante em nós. Dessa maneira, podemos fazer outros crescerem espiritualmente através do discipulado. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Muitas das vezes a gente não entende como é que eu posso dizer? Essa figura da videira, né? Dos ramos, da videira. É porque ele falava para gente que era agricultor, gente que conhecia. Mesmo aqueles plantadores que cuidavam de ovelhas, eles sabiam sobre isso aqui. Tem certas plantas que elas podem ser ligadas e dar frutos. A videira é uma delas, a videira, né? A videira, o que é a videira? A videira, para quem não conhece, eu acredito que todo mundo conheça, mas para quem não conhece, é o pé de uvas, é o que dá uvas, videira, certo? Ela tem uma relação que ela pode ser enxertada. Nem todas as plantas podem. A videira, a roseira, né, que produz rosa, elas podem ser enxertadas. Quem nunca viu isso, acha uma coisa estranha. Quando Jesus está falando aqui, ele falava para pessoas que tinham esse conhecimento. Então eu quero passar para vocês esse tipo de conhecimento. Vou tentar explicar para vocês como é que era feito isso. Né? A videira estava lá no chão, enterrada, né? E ela era cortada. Vamos dizer, você só tinha o galho da videira, né? Aí ele era cortado, mas ele está lá no chão, enterrado, né? Vamos dizer assim, quero que vocês, não sei se vai dar para ver, eu acho que assim. Vamos dizer que esse aqui é o galho da videira, certo? Aí você vinha com o ramo. Em cima é o ramo. A videira está embaixo, certo? Então a videira embaixo enterrada e o ramo solto. Você está vendo que o ramo está solto, certo? Então, nós pegávamos, esse é feito assim, pega a videira, vocês pegavam o ramo, a videira, você fazia um corte em V e pegava o ramo e fazia tipo uma ponta, certo? É desse jeito, né? E você unia, né? Vou botar aqui do lado. Você unia a videira, um galho no outro. Encaixava um dentro do outro. Vocês estão vendo? Era feito assim. E depois disso, esse galho ele era amarrado. Amarrado com arame, com uma corda bem forte, certo? Esse era o que Jesus estava falando para vocês. Ele era a videira.
vinha o galho, que somos nós, o galho, e éramos enxertados na videira. Dessa forma. E aqui, em volta, amarrava, né? E a partir daqui, o galho crescia. O galho crescia. Por quê? Eles pegavam a seiva da videira. Você pegava um galho normal, encaixava aqui e ele crescia. A videira e a roseira têm essa propriedade. São plantas que têm essa propriedade. Nem todas as plantas têm essa propriedade. Assim como o boldo, se você arrancar um galinho do boldo e plantar, ele cresce, mas nem todas têm essa propriedade. Tá certo? Ele estava falando para pessoas que sabiam disso. Essa é a história da videira. Você vem, encaixa e amarra. Depois que isso aqui junta, para tirar, meu amigo, aqui nesse local você não vai quebrar. Você vai quebrar o galho mais à frente, pode quebrar o galho mais atrás, mas aqui você não tira mais. Vira um nó. Entendeu? Fica muito resistente. Então, nós somos enxertados na videira, né, que é Jesus Cristo. É isso que ele quer dizer. É simples assim. E daí por diante nós damos frutos. Aí crescia-se a parreira. Né? Crescia-se. Ela vinha e dava frutos, as uvas. É isso que ele fala sobre isso. Vamos lá. 3.3. Dar frutos. Não podemos ter frutos e guardá-los somente para nós. Jesus disse que para irmos e darmos frutos para que estes sejam permanentes. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos-lo conceda. João 15:16. Tal palavra nos conduz a uma realidade. O Senhor nos escolhe para que possamos ser seu divulgador, mensageiro de sua palavra. E quando deixamos de cumprir essa missão, estamos sendo improdutivos em seu reino. 3.4. Discípulo servo. Isso eu gosto. Como o nosso desejo é seguir os passos do nosso Mestre Jesus, e tendo ele em nosso exemplo de como procedermos, devemos também ser como ele. Foi um servo obediente e qualquer que entre vós quiser ser primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Né? Mateus 20:27. Um discípulo de Cristo não pode ser orgulhoso. Pelo contrário, ele precisa estar predisposto a servir aos outros, porque também outrora fomos servidos pelo Senhor. Nesse momento, o eu deve ser deixado de lado e Cristo deve reinar. Esse é o nosso grande problema, essa palavrinha de 2 letras. Eu. O eu é complicado de nós deixarmos o eu. Isso é uma luta. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. Quando somos submissos, deixamos que Deus nos guie, assim como Jesus fez. Ele se entregou à direção do Pai quando esteve entre nós. Ele poderia ter dito a muitas pessoas: agora eu não quero falar, nem ensinar nada para vocês, que só sabem fazer o mal e nem procuram ouvir o que Deus diz. Mas demonstrou que, apesar de querer repousar, estava disposto a servir aquela multidão sedenta por uma palavra de conforto. Vamos ver lá Marcos 6:30-34. Vamos lá. E os apóstolos, já juntando-se a Jesus, e contaram-lhe tudo.
tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles. Teve compaixão deles, porque era como ovelhas... Estou gravando. Ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Né? Então você vê, Jesus deixou, certo? Deixou, ficou ali. Mesmo ele querendo descansar, não pôde. Ele se deu por todos. Né? Um exemplo que constrangera a muitos, mas que Jesus fez, foi o momento em que estava com os seus discípulos e se colocou a lavar-lhe os pés. João 13, 14 e 15. Esse aqui eu quero ler ele mais completo do que está aqui. Vamos lá, eu quero ler João 13, de 4 a 15. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro então: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez na mesa. Disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, de 4 a 15. Eu resolvi ler tudo, não só o que ele mostra aqui, 14 e 15, porque a gente tem que entender o contexto, né, de tudo isso aí. Muitos diriam assim: eu não vou lavar os pés de ninguém. Eu sou o professor aqui, quem tem que lavar os meus pés são eles. Esse professor esqueceu que ele deve ser o exemplo. Então, nós devemos ser o exemplo. Né? Lembre-se, quem fizer o seu discipulado, mais tarde ele fará com os outros. O que você fizer com o seu discípulo, ele vai repetir. Pois aprendeu com você. Aquela situação constrangeu os discípulos. O meu mestre lavando os meus pés. Mas Jesus deixou claro que era necessário que isso acontecesse, pois se não fizesse e só falassem no assunto, eles não aprenderiam, de modo como presenciaram, foi uma aula prática de quem faz e ensina a fazer o mesmo. Façamos então. Então, essa parte que está descrita aqui, exemplo de humildade, foi o que eu li para vocês. Tá certo? Na revista aí está assim, exemplo de humildade, se agache e tal. Foi o que eu li para vocês, foi o que Jesus fez.
Jesus tomou a toalha, Jesus tomou a coisa e fez. Ele executou, certo? Alimentando-se da palavra. Um discípulo de Jesus precisa se alimentar. Quando ficamos um longo período sem nos alimentar corretamente, enfraquecemos. E o caso pode se tornar mais grave se tal situação se mantiver. Podemos até mesmo fazer com que a resistência orgânica diminua, dando assim grande abertura para que as bactérias ataquem o corpo, inevitavelmente levando a um estado doentio. Quando não nos alimentamos regularmente da palavra, a nossa vida espiritual fica comprometida. E se assim continuar, estaremos suscetíveis a grandes ataques do inferno e não teremos resistência o suficiente para combatê-los, né? Aqui embaixo, Salmo 119, 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Um discípulo de Cristo não pode relaxar na sua alimentação, pois, se não for bem nutrido, não conseguirá ter forças o suficiente para alimentar a outros, né? O alimento na palavra. Existe uma frase muito popular que diz: nós parecemos o que ingerimos. Se ingerimos a palavra de Deus, então verdadeiramente parecemos cristãos, né? Nós vamos ingerir a palavra de Deus, certo? A palavra é uma coisa que não é dispensável. Se você quer ter conhecimento, tem que ler a palavra, não só a palavra, estudar, meditar, porque você meditando, o Espírito Santo vai falar com você, né? 3.5. Tempo com o Senhor, né? Procure separar tempo para estar em comunhão com o Senhor. Isaías 55:6. Vamos lá ver o que Isaías 55:6 fala. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, certo? Então, forme um hábito de conversar com Ele todos os dias, para que esse tempo com Deus não se torne oscilante. Marque um horário certo todos os dias para falar com Deus. Muitos recomendam o horário da manhã, uma vez que nesse período ainda não fomos atingidos pelos acontecimentos do dia. E assim podemos começar com a orientação divina. Eu diria até mais, que mais de uma vez por dia, né? Como o Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Se nós conseguirmos chegar a esse patamar, seria muito bom, né? Mas eu digo assim, tenta falar com Deus toda hora. Eu falo com Deus toda hora. Se eu estou dirigindo um carro, estou sozinho, estou falando com Deus. O pessoal da rua pensa até que eu sou meio doido. Mas o Evangelho nos torna meio loucos, né? É isso que o próprio Evangelho fala, né? De loucura. Mas eu falo. Eu reclamo às vezes com Deus. Eu falo, poxa Deus, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo. Às vezes ele demora para responder. Muitas das vezes eu sou até um pouco desobediente. Mas eu falo com ele. Estou sempre falando com ele. Tá certo? Estou sempre falando. Procure se disciplinar. Sem isso você não criará o hábito. O hábito só se cria com disciplina. Certo? Não deixe de ouvir a Deus, lendo a Bíblia, tendo revelações dela, podendo chegar até em uma experiência sobrenatural. Isso acontece. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu leio a palavra e Deus revelar-se, certo? Agora, vamos deixar uma coisa bem clara. A revelação nunca está acima da palavra, certo? Ó. A revelação, né? Se a revelação não condiz com a palavra, por isso que eu estou dizendo, leia a palavra, porque Deus vai te revelar na palavra, certo? Essas revelações que tem, né, por aí e que não condiz com a palavra, descarte. Não faça jejum da palavra de Deus. Não faça jejum. Elimine todo ruído que possa causar distração em seu momento com Deus. Isso é importante, né? Peça perdão pelas suas faltas. Está lá em Salmos 19:12. Quem puder entender os seus erros, expurga-me tu dos que me são ocultos. Que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem agravar seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós temos que tomar cuidado com isso. Isaías 59, 1 e 2. Toma cuidado com isso. A nossa iniquidade faz separação, tá certo? E nos impede, e muitas vezes impede de Deus nos ouvir, tá certo? Então, é o que a palavra diz. Nós devemos confessar tudo a Deus, pedir perdão. Peça perdão. Se alegre com o Senhor, peça perdão a Ele. Perdão é a melhor cura que existe no mundo. Certo? Se possível, escolha um lugar secreto, reservado para ter o seu encontro com Deus. Mateus 6,6. O que diz Mateus 6,6? Para a gente encerrar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6,6. Dando continuidade a isso, Mateus 6, né, você sabe que mais à frente um pouquinho fala sobre o Pai Nosso. Né? Então, é instrução. Isso aí são instruções. Se possível for, procure tornar estes encontros com um culto ao Senhor, adoração, quebrantamento, confissão, entrega, intercessão, petição, júbilo e gratidão. Isso é muito importante, seu culto em secreto. Seu culto em secreto, muitas das vezes a gente só ajoelha e ora e pede. Não, faça um culto. Culto, só você e Deus. Agradece, ó. Senhor, adoração, quebrantamento, pede perdão, confissão, confessa tudo, né? Se entrega, intercessão, interceda pelos outros, pela sua família, por todos os irmãos da igreja. Petição, também tem direito. Júbilo e gratidão, certo? Aqui encaixa bem. Louva, faz isso. Acredito que dentro dessa nossa primeira experiência de aula, tá dado os 3 primeiros capítulos, tá certo? Discipulado. Estudem, faz aquele questionáriozinho que está depois, né? Não pare de estudar, faça as perguntas. Eu vou estar amanhã, vou passar essa aula, vou tentar passá-la bem cedinho para vocês, quando for às 8 horas, por aí, tá certo? Aí vocês podem, ao longo do dia, assistir, tá certo? Assiste um pouco, se ficou um pouco extensa, está dando 1h20, vamos lá, 1h25 minutos. E meditem, assinem, quer dizer, assinarem alguma coisa que não ficou bem entendida por vocês. E durante o dia vocês vão me perguntando, passa áudio, passa WhatsApp lá, escreve, tá certo? E eu vou estar na hora, vamos dizer assim, da aula, à noite, eu vou estar à disposição. Bom, eu estou à disposição o dia todo, conforme vocês forem passando, tá certo? Não precisa se esperar até a hora da aula, não, que o pastor Felipe tinha falado para você fica atento à hora da aula, mas todo mundo perguntando ao mesmo tempo, aí às vezes fica mais difícil da gente responder. Vai perguntando de acordo com o que vocês vão vendo. E se não der para responder, se não tiver condições de ver a aula amanhã, veja no outro dia e pergunta, na terça-feira, na quarta. Vamos fazer isso. Não tem esse negócio não. Eu estou sempre com o WhatsApp ligado. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque às vezes eu deixo o telefone parado em algum lugar e estou fazendo alguma coisa. Mas na hora que eu olho, eu respondo. Tá bom? Fica tranquilo. Quero que vocês estejam com liberdade para perguntar. Tá certo? E aquilo que, como eu já falei, que eu não souber, eu procuro os universitários, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam interagir com a aula e vamos esperar para a próxima, né? Mais 3 capítulos e não se preocupem, né? No decorrer da semana a gente vai conversando, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Muito bem.